Olá pessoal, o vídeo dessa semana vai ser a respeito das 3 mais importantes notícias a respeito da pandemia de Covid-19. Não tem jeito, eu vou continuar falando sobre isso enquanto eu achar que tem notícias importantes aqui para vocês. Eu sou Renata Beranger, eu sou médica, infectologista, especialista em doenças infecciosas e parasitárias. Primeira notícia maravilhosa. Nessa semana foi publicado nada menos do que na New England Journal of Medicine, que é a revista mais conhecida de medicina do planeta, que não tem um acadêmico ou médico ou qualquer um da área de saúde que já não tenha ouvido falar a esse respeito. O pessoal lá do Albert Einstein publicou esse estudo a respeito de uma nova medicação para tratamento de pneumonia pela Covid-19. O nome da medicação é um pouquinho difícil, mas aos poucos a gente vai se acostumando com ele, é o tofacitinib. Essa medicação ela tem assim, o poder de diminuir as células inflamatórias e todos os mediadores químicos que causam a fase inflamatória da Covid-19. Então, ela não é usada lá, não é tratamento preventivo de jeito nenhum, ela não é utilizada na fase de replicação viral, não tem nenhum efeito antiviral. Ela é feita justamente junto com o corticoide para tentar diminuir essa inflamação toda, que é quando acontecem as complicações, as principais complicações relacionadas ao SARS-CoV-2 que causa a Covid-19. Foi um ensaio clínico, onde foi muito bem conduzido, foi tudo certinho, tudo que tem que ter numa publicação, num ensaio clínico, eles dividiram então em 2 grupos de pacientes com mais ou menos as mesmas características. Todos eles estavam internados e tinham pneumonia pelo SARS-CoV-2, né? Então, Covid-19 causando pneumonia grave, mas esses pacientes não podiam estar tão graves. Quem estava na ventilação mecânica, invasiva ou não invasiva, foi excluído do estudo. Eles quiseram pacientes numa fase um pouco mais inicial dessa inflamação toda. Podia estar com oxigênio, no máximo com oxigênio em alto fluxo, que já são pacientes graves, mas não tão graves. E todos esses 2 grupos receberam tudo que todos os pacientes têm, então todos os cuidados, todo mundo recebeu corticoide, que a gente sabe que é a medicação mais importante nessa fase da doença, e metade recebeu o tofacitinib e metade não. E aí, o que eles quiseram ver? Se desses 2 grupos, todo mundo evoluía igual, ou quem evoluía, quem morria mais, quem morria menos, quem ia mais para ventilação mecânica e quem ia menos. E aí o que eles viram? Nesse estudo, que 37% dos pacientes que tomaram a medicação evoluíram melhor, ou seja, morreram menos e foram menos para a ventilação mecânica. Então, se vocês me perguntarem, e aí, você tomaria esse remédio? Claro que eu tomaria. Eu prescreveria para todos os meus pacientes que estivessem dentro desse critério. Então, se você já está muito grave, evoluiu para ventilação mecânica, não. E se você está em casa, bem, com seu oxímetro lá sendo acompanhado pelo seu médico, não precisou de oxigênio, não precisou de nada, você também não vai ser beneficiado dessa medicação. Você tem que estar lá dentro de um critério muito bem desenhado, segundo esse estudo. Então, de novo, não é para todo mundo, não é para sair por aí querendo comprar, é um remédio caro, é um remédio via oral, não vai resolver o problema de Covid do mundo, com certeza não, mas já é mais uma ferramenta para a gente conseguir diminuir esses danos da pneumonia grave, dessa cascata de inflamação muito grave que acontece, é uma maneira da gente conseguir parar essa doença nessa fase inflamatória. E aí eu queria aproveitar que eu falei da New England e falar para vocês como que a gente consegue saber, como que, por exemplo, eu estou dizendo para vocês aqui que a New England é uma ótima revista, maravilhosa e tudo que a gente pode confiar nesses dados. É da minha cabeça? Como que a gente sabe?
existe uma coisinha, né? É uma medida, na verdade, que se chama fator de impacto de uma revista. O que é isso? É como a gente consegue saber se uma revista realmente é relevante dentro do mundo científico, se os artigos dela são muito bons, se são avaliados pelos pares, se tudo que está escrito ali tem uma metodologia adequada e o quanto que essas revistas e esses artigos são citados por outras revistas e por outras publicações. E aí eles conseguem fazer um número que sai justamente isso, o fator de impacto, que é uma medida. A New England é um dos maiores fatores de impacto de todas essas revistas. Na verdade, está assim, entre as 10 revistas que têm melhor fator de impacto do planeta. E aí, às vezes, você vê assim, revistas que não são tão boas, que têm um fator de impacto baixinho, e aí a maioria dessas revistas, inclusive, você tem que pagar, e às vezes pagar muito dinheiro para conseguir publicar o seu artigo ali. Então, para vocês verem que não é tão fácil assim, não é porque um artigo foi publicado que você pode ir lá e confio nele, ok, é isso mesmo. Às vezes, até para quem já é médico há muito tempo, é difícil você conseguir ler e entender todas aquelas medidas, todas as questões epidemiológicas, todas as avaliações estatísticas do que está realmente escrito ali. E aí na New England, por exemplo, a gente fica mais tranquilo sabendo que ali só realmente está publicado o que é muito importante e o que traz novos conhecimentos para os cientistas, para todas as sociedades científicas. E só uma curiosidade a respeito da New England, que eu acho que é bacana assim, para vocês perceberem o quanto ela é importante, e principalmente para mim, vocês não sabem, eu tenho um ex-padrasto que é médico, muito por causa dele que eu resolvi fazer medicina. Então ele foi casado com a minha mãe muito tempo, eles se separaram, a gente continua se encontrando, inclusive num dos hospitais que eu trabalho, e a gente fica brincando que ele é meu ex-padrasto, mas na verdade ele é assim, um grande colega, é quase meu pai. E aí eu me lembro de eu pequena, nem sonhava em fazer medicina, ele recebia a New England, que via num papel pardo, assim, com a capa da revista, eu me lembro disso tão bem. Ele ficava todo feliz que tinha chegado, aí pegava, era a revista com aquele papel bem fininho, com umas letrinhas bem pequenas, aí ele pegava e lia todos aqueles artigos e tudo, e aos poucos, depois que eu fui começando a estudar medicina, eu pegava a revista dele e lia, então a gente tinha que esperar vir pelo correio, demorava, e hoje em dia isso mudou tanto, né? A gente tem aqui no WhatsApp as publicações, manda para um, manda para outro, todos esses artigos relacionados à Covid são de grátis, você consegue baixar, então isso é muito especial. A New England acho que faz parte assim, da vida médica de todo mundo, desde que a gente é acadêmico. É muito especial saber que uma publicação dessas, brasileira, de um time tão bacana quanto o do Albert Einstein, e aí está aí mais do que valorizado para o mundo. Então, só mais um adendinho aqui, queria deixar um beijão para o Max, que ele é assim, super inspiração de acho que tudo que um médico tem que ser, e me acompanhou aí pela minha vida médica toda. E eu tenho certeza que ele vai assistir esse vídeo, porque ele assiste todos e compartilha todos. Muito obrigada. Agora vamos para o oposto. A segunda notícia muito ruim, muito triste, foi que o Brasil chegou às 500 mil mortes pela Covid-19. Então era tudo que eu não queria estar falando aqui para vocês, mas era uma coisa que a gente já esperava. Por quê? A cada dia a gente vê mais de 2 mil mortes pela Covid e ninguém mais fica muito nervoso, fica chateado com isso. Parece que virou normal. 2 mil, né? Quando chegou a 4 mil, todo mundo pirou e surtou, mas 2 mil, imagina, são 2 mil vidas todo dia por uma doença que já tem vacina, mas a gente não consegue vacinar todo mundo do jeito que a gente gostaria. As pessoas parecem que esqueceram das medidas que ainda têm que ser utilizadas e esse número vai continuar crescendo se a gente não
parar para pensar no que todo mundo anda fazendo por aí. Na verdade, a maioria das pessoas está achando que a pandemia acabou, que não tem mais nada, está saindo sem máscara, está aglomerando, está ficando em local fechado, não higieniza a mão. Então, assim, parece que todo mundo está fazendo o contrário do que tem que fazer. A vacinação tem aumentado, né? Tem sido um pouquinho mais célere do que outros períodos. A gente chegou aí à marca de quase 2 milhões de pessoas vacinadas em um único dia. Isso é importante. Vou dar outro exemplo aqui em casa do Marcelo, do meu marido, que ainda não foi vacinado, mas que está pertinho. Se tudo continuar bem, a gente conseguiu, né, adiantar isso. E ele vai fazer aí no final do mês. Não conseguimos adiantar porque você me colocou na fila. Não, porque eu sou velho mesmo, né? Conseguimos, que eu digo é o Brasil, não sou eu. Já cansei de falar aqui que de jeito nenhum a gente ia fazer nada para você passar a fila. E as pessoas, né, já comentei num vídeo isso, que várias pessoas fazendo atestado, de pessoas que não precisam e tudo. O Marcelo é aí numa idade média, mas não tem comorbidade nenhuma. A gente vai esperar chegar a vez dele pela idade que foi adiantado um pouquinho pelo calendário de vacinação para o final do mês. Será a primeira dose. Uhul. Estamos felizes. E imagino que milhões de pessoas também, porque, segundo o nosso prefeito aqui do Rio de Janeiro, até o final de setembro, todo mundo até 18 anos será vacinado. Esperamos muito que isso aconteça. Só que a gente tem que lembrar que as vacinas são com 2 doses. E a gente só consegue considerar uma pessoa totalmente imunizada quando consegue fazer a segunda dose adequadamente. Então, uma das dúvidas e uma das questões é que muita gente ganha a primeira vacina, a primeira dose, e sai por aí como se não houvesse amanhã, e termina internado no hospital depois com Covid. E aí fala que a vacina não funciona e absolutamente é isso. Então, de novo, a gente sabe que as vacinas não são 100%, elas diminuem sim a mortalidade, diminuem a sua chance de ser internado com a doença grave, mas não resolve para todo mundo, principalmente se você está se expondo. Então, as medidas não farmacológicas que a gente fala têm que continuar sendo seguidas mesmo depois que você vacinar. E quais são essas medidas? A gente já está cansado de saber. Higienização das mãos, que nunca vai terminar. Você sempre tem que higienizar a sua mão o tempo todo antes de tocar em qualquer coisa. Isso aí a gente sabe que é medida básica para a prevenção de qualquer doença infecciosa. Depois a segunda, uso de máscaras. Gente, tem que usar máscara. Não tem jeito. Tem gente que chega a falar do absurdo de que o uso de máscaras é o que está causando o fungo negro. Que eu tenho 2 vídeos aqui que depois vocês podem ver, quem ainda não viu. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. As máscaras diminuem o quê? A sua chance de jogar o Covid para fora e de você se contaminar pelo Covid. E se você está ainda num ambiente cheio de gente, porque às vezes não tem como, né? Por exemplo, se você vai no metrô e no metrô tá cheio, você vai ficar aglomerado ali. Eu sempre falo para todo mundo, espera, vai num próximo vagão que esteja menos cheio, mas às vezes as pessoas têm horário para chegar e tudo. Então, nessas situações, o uso da máscara é primordial. Na verdade, em qualquer lugar. Se você está num ambiente ao ar livre e tudo, a sua chance diminui muito. Mas você não pode largar o uso de máscaras. Ainda falta bastante tempo. A gente vê que lá em Israel, que vacinaram mais de 60% da população, a criançada rasgando as máscaras. Que bacana, né? Mas lá eles já vacinaram quase todo mundo. Nos Estados Unidos também não é mais necessário. A gente viu aquela coisa toda lá de Nova York, dos fogos e tudo. Apesar de eu achar que lá foi um pouquinho antecipado. Mas, enfim, eles já conseguiram vacinar muita gente. Aqui a gente está muito longe. 15% da população recebeu a primeira dose. Imagina, isso cai muito quando chega na segunda dose. Então, temos que esperar. Mesmo se você recebeu a vacina, não dá para sair por aí tocando o bunda lelê e fingindo que não existe pandemia da Covid-19. Ainda está longe da gente resolver esse problema.
E para finalizar, eu queria falar um pouquinho mais a respeito das vacinas, porque as pessoas continuam com muita dúvida, continuam nervosas em relação a quem tomou a Coronavac, principalmente os idosos, né, que foi a população contemplada lá no início, muitos profissionais de saúde, muita gente achando que a eficácia não é boa, que todo mundo que tomou Coronavac está sendo internado com Covid grave. Então, assim, isso não é verdade. A gente precisa de maiores estudos, sim, mas nesse momento não há nenhuma literatura, não há nenhuma recomendação de que a gente tenha que fazer uma outra dose de Coronavac ou que tenha que tomar outra vacina. Pelo contrário, o que a gente viu é uma diminuição exponencial de internações de pacientes idosos e de casos graves em pacientes idosos, de óbito e tudo mais. Então, a gente tem que continuar se vacinando, sim. Quando chegar a sua hora, vai lá no posto de saúde e faz a vacina que tiver. A melhor vacina que está disponível para você. Não fique escolhendo, não fique esperando, porque vai chegar outra. Nesse intervalo que você está esperando, que você está pensando, que você está lá aguardando, discutindo com alguém, você pode pegar Covid e terminar grave no hospital, gente. Então, vai lá, se vacine com a vacina que estiver disponível no posto de saúde. Era isso que eu tinha para falar para vocês essa semana. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no canal, que a gente já tem aí quase 38 mil inscritos. Eu fico super feliz por saber que eu estou conseguindo ajudar vocês. E eu preciso que vocês comentem aqui, deixa a sua perguntinha, deixa o seu comentário, você já se vacinou, não vacinou, tomou alguma medicação, não tomou, o que vocês quiserem. Eu estou aqui para responder, eu tento responder quase todas as perguntas. Quando me xingam eu não respondo não, mas perguntas sérias, perguntas que vão acrescentar aqui, eu vou responder. Me sigam lá no Instagram também, que de vez em quando eu boto umas novidadezinhas, os estudos, a gente conversa. E obrigada pela participação de todas e até a próxima!